Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Então, como eu prometi ontem, eu vou explicar um pouquinho sobre esse mapinha que eu fiz aqui. Antes, para quem não viu, essa daqui é a minha Bíblia Note, que eu vou usar na nossa leitura cronológica. Essa Bíblia fui eu mesma que personalizei. Usei esse spray aqui, super prático. Passei o spray em toda a Bíblia mesmo, né? Deixei secar. Depois eu vim com a caneta, que é bem parecida com a Posca, que eu comprei na Daiso, que é essa daqui. Paguei R$10 nela. E aí fiz essa letra dessa forma, já tinha na Bíblia, que a Bíblia era aquela Bíblia Note preta, mais simples. Então eu passei por cima em dourado, né? Porque o spray acabou apagando um pouquinho. E aqui esses floreios eu que fiz com a caneta, tá bom? Ficou dessa forma, por conta do spray, mas aí eu já aproveitei também para fazer esses aquarelados aqui, tá? Enrugou um pouquinho por conta do aquarelado que eu fiz, essas bolinhas coloridas, não sei se dá pra ver. Não por conta do spray, tá? As pontas também ficaram, então eu aconselho, se você não quer deixar as pontinhas assim, você tem que apertar bem ela, né? Quando você for passar o spray do lado, tá? Bom, mas vamos lá. Oi, Aline, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho do mapa conceitual, não sei se você viu. A gente vai começar a leitura bíblica, e aí eu tava lendo o comentário bíblico e achei por bem fazer aqui como a Bíblia Note tem, né, essa divisão em uma folha mesmo, aí eu resolvi fazer aqui porque é essa Bíblia que vai ser a Bíblia que eu vou usar pros desenhos. Eu queria ela um pouco mais clara. Então, para quem quiser mais clara, tem que lembrar que se for usar a Bíblia Note preta, tem que passar o spray branco primeiro, para ele ficar mais claro, e depois usa a cor que você quiser para ela pegar mesmo, senão vai ficar mais escura, tá? Então, assim, gente, ó, eu usei esse comentário aqui, tá? Para fazer esse mapa conceitual. Decidi fazer antes, porque senão, se eu entrego tudo na segunda-feira, fica muito corrido pra gente ler, né? E aí, como eu tava lendo, já estudando um pouquinho sobre, assim, né? Uma introdução, então eu achei bem legal. Então, o que que acontece? Aqui, como vocês podem ver, eu fiz uma linha do tempo e eu nunca tinha parado para pensar nisso, achei bem legal do comentário. Lá no comentário ele fala o seguinte, que a lei, ela começa, na verdade, em Êxodo 20. Nunca tinha parado para pensar isso, né? E é verdade. E a nova lei começa na cruz. Então, assim, a nossa Bíblia ela é dividida entre Antigo Testamento, e Testamento significa aliança, tá? E Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas se a gente parar para pensar mesmo no significado da palavra Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente poderia fazer essa divisão de... Oi, Silvia, tudo bem? A gente podia fazer essa divisão aqui, entre Êxodo 20 até chegar na cruz, né? E da cruz em diante é uma nova aliança feita através do sangue de Jesus. E aí nós vivemos no período da graça. Então eu achei bem bacana isso. Uma outra coisa que eu achei bem interessante que fala nesse comentário é que, assim, às vezes a gente mesmo fica com preguiça de ler, ou fica com receio de ler o Antigo Testamento, né? Acha ele complicado, acha que ele não vale mais porque é a antiga aliança. Mas o autor do comentário, ele fala o seguinte, a gente tem que lembrar que tudo que se refere às escrituras na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, aliás, né, inteiro, na Bíblia toda, ela fala sobre o Antigo Testamento. A Bíblia... Oi, Joana, tudo bem? Prazer. A Bíblia mesmo,
quando Jesus cita as Escrituras, ele cita o Velho Testamento. Quando Paulo, quando Pedro citam as Escrituras, ele está citando o Velho Testamento, né? E a gente às vezes não para pensar nisso, que o Velho Testamento, na verdade, é o que Jesus lia, né? O Novo Testamento foi feito depois, né? Às vezes a gente tem aquela impressão de que, não, ali é tudo muito complicado, tem aquele monte de símbolos, aquele monte de coisa, quando, na verdade, o Novo Testamento está se referindo a ele. Oi, Joana, tudo bem? Oi, Ludmila, paz e graça, minha querida, tudo bem? Eu estou falando um pouquinho desse mapa conceitual aqui, que eu fiz estudando o comentário bíblico, porque nós vamos começar a jornada de leitura na segunda. E aí, para não ficar muita coisa, aí eu já estou fazendo uma introdução sobre o Antigo Testamento, porque a gente precisa ler. Oi, Salomé, tudo bem? Então, é o seguinte, ele fala, vou até ler algumas partes aqui, para eu não deixar passar algumas coisas bem legais. Então, a primeira coisa é que ele fala o seguinte, que a Bíblia, o Antigo Testamento, a gente pode dividir ele em 4 propósitos, tá? O propósito da fundação, a preparação, a tipificação e a demonstração, que eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, ele fala o seguinte, que cada doutrina, podemos traçar de volta a história do Antigo Testamento, cada doutrina do Novo Testamento. Se quisermos interpretar de forma correta o Novo Testamento, precisamos compreender o registro do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é a fundação, né? Às vezes o Antigo Testamento a gente fica muito só em Salmos, em Provérbios, mas a gente não para pensar que houve toda uma fundação para que Jesus viesse, para que ele cumprisse toda a lei. Para ele cumprir toda a lei, era preciso que existisse a lei, né? E Paulo fala lá que a lei serve mesmo para a gente mostrar, não fala desse jeito, mas que fala, né? Que a lei serve para a gente mostrar que a gente é incapaz de cumpri-la, né? Então, o Antigo Testamento, ele serve para essa fundação. Uma outra característica do Antigo Testamento é que ele revela a preparação de Deus para a vinda do Filho de Jesus ao mundo. Então, quando a gente for ler, né, eu fazendo a divisão lá da leitura, quando a gente for ler Levítico, Números, Deuteronômio, que você vê que tem a preparação em cada mínimo ritual, em cada coisinha, tem as medidas exatas de cada objeto, você vê que realmente é uma preparação, né? Uma preparação para tudo aquilo que ia acontecer que já estava previsto antes da fundação do mundo, porque Deus é onisciente, sabia tudo o que aconteceria, né? Sabia que nós resistiríamos ao seu amor, que nós nos afastaríamos do seu amor, e então já estava preparada a vinda de Jesus, mesmo antes do mundo ser mundo, né? Então, e essa questão da preparação também já mostra, desde lá de Gênesis, que a salvação viria de uma mulher, que a salvação viria da nação judaica, porque Deus vai preparando esse caminho, escolhe um povo com Abraão, e aí continua com esse povo, mesmo diante de tantas coisas que o povo fez, reclamou, murmurou, não seguiu, né, se afastou, e também viria da tribo de Judá, né? Uma outra coisa que a gente precisa lembrar quando a gente vai ver o Antigo Testamento é que ele serve para tipificação. E o que é isso? Eu vou ler aqui um pedacinho. O Antigo Testamento é a galeria de quadros de Deus que mostra a sua verdade em tipos e símbolos. Cada doutrina do Novo Testamento tem uma tipificação no Antigo. O Cordeiro Pascal, de Êxodo 12, é um retrato de Cristo. O tabernáculo do Antigo Testamento tipifica a ressurreição. A unção com óleo retrata o Espírito Santo. Quando estudar o Antigo Testamento, certifique-se de usar a luz do Novo Testamento para dissipar as sombras e de procurar a pessoa e a obra de Cristo. Então, a gente nunca pode esquecer que Jesus é a chave, tanto que eu coloquei aqui, ó, Jesus é a chave para a Bíblia.
a minha primeira leitura bíblica foi lá com 12, 13 anos, imagina, né? Eu não tinha nenhum estudo bíblico, nenhum comentário, estava lendo a Bíblia Almeida, mas glória a Deus por isso, porque foi um aprendizado muito grande, né? Mas muitas coisas eu não entendia. E aí eu lembro que quando eu li, eu falei, poxa, Jesus só aparece agora, né? No Novo Testamento, o povo teve que passar por tudo isso. Eu pensava, né? Nossa, Deus teve paciência, teve que esperar tudo isso para acontecer e tal. E aí, quando, bem mais velha já, eu li a ordem cronológica do Rizzi, que é uma outra Bíblia, que ele coloca lá João 1, como o primeiro livro da Bíblia que fala, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali caiu a ficha de que, meu Deus, é verdade, Jesus estava lá. Tanto que lá no comecinho Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então eu achei muito bacana isso, tá? Então tudo que a gente for ler, quando a gente for ler a leitura desses livros, Levítico, Números, Deuteronômio, que tem muita regrinha, a roupa tem que ser assim, o objeto do templo tem que ser assim e tal. A gente sempre tem que procurar que tudo isso vai levar para a obra de Jesus, para o que Jesus fez na cruz e que tem a ver com a vida da humanidade, né? Então, e uma outra coisa é a questão de demonstração. Ela serve para... o Antigo Testamento, segundo o autor aqui do comentário bíblico, é um livro prático que mostra os fracassos e os sucessos do povo de Deus. Eu vejo muita gente, às vezes, falar o seguinte, que, ai, nossa, a Bíblia tem muita contradição, porque a Bíblia tem muita coisa errada, onde já se viu, e quando, na verdade, isso prova o quanto a Bíblia é real, é verdadeira. Porque imagina, Davi... Oi, Aline, tudo bem? Oi, Su. Quando a gente para pensar que Deus permitiu que a história de Davi fosse contada, não somente as vitórias de Davi, mas o momento em que ele caiu, o momento em que ele matou, o momento em que ele enganou, né? Então, isso mostra pra gente o quanto a Bíblia é real, o quanto a Bíblia mostra a relação de Deus com uma humanidade caída. A gente costuma falar que a história ela é contada pela ótica dos vencedores. E quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que ela é contada pela ótica de pessoas que acertam e erram a todo momento. E isso é o mais legal, né? Isso é o mais misericordioso de Deus, porque ele nos mostra que mesmo quando Davi erra, tantas pessoas que erraram na Bíblia, Moisés numa hora, né, de raiva acaba fazendo algumas coisas, né? E aí depois tem até o castigo de que ele não entra na terra prometida por conta disso. Então tudo isso serve como exemplo. O Antigo Testamento ele também serve como exemplo. A gente jamais pode fazer o que as pessoas têm feito hoje em dia, que é pegar o Evangelho e falar que o Evangelho é mais importante do que os outros e falar que a gente só segue Jesus. Outro dia eu vi uma pessoa falando que tinha gente que era bibliólatra, né? Que idolatrava a Bíblia. Poxa vida, a Bíblia é a palavra de Deus para a nossa vida, né? A gente não pode simplesmente inventar um Jesus do nosso gosto, um Jesus só paz e amor, um Jesus que só fala determinadas passagens do Evangelho, um Jesus que não cita o Antigo Testamento, e Jesus cita o Antigo Testamento a todo momento. É impossível você falar que segue Jesus e que você ama Jesus e que o seu padrão de vida é Jesus, quando Jesus, a todo momento, ele aponta para o Antigo Testamento, porque era a Bíblia que Jesus lia, né? Então, é muito importante que a gente não esqueça isso, tá? E realmente, eu fazendo esse estudo, eu fiquei maravilhada e assim, com muita expectativa sobre quando a gente for ler o Antigo Testamento mesmo, né? Então, uma frase que eu achei bem legal aqui, que fala o seguinte, ó: a antiga aliança inicia-se em Êxodo 20 e é posta de lado na cruz. A nova aliança inicia-se com a morte de Cristo e continua até hoje. Então, olha que maravilha saber
que a gente vai ler um livro em que, em primeiro lugar, diz muito respeito a nós e que a gente já sabe o final dele, né? As pessoas se escondem atrás de suas próprias convicções para esconder... Exatamente, Salomé. Eu fiquei bem perplexa, assim, de ouvir isso, porque a pessoa falava de um certo tipo de pecado, e aí a pessoa falava, esses bibliólatras. Poxa, quando a gente for ver o Antigo Testamento, a gente vê que existem temas, sim, que hoje em dia as pessoas querem empurrar goela abaixo pra gente, mas desde o Antigo Testamento fala-se. E não é porque nós estamos na graça que essa lei, ela acabou. Até tem uma parte muito legal que o comentário, o autor aqui, ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu lembro. Ele fala assim, os princípios de Deus não mudam, mas suas dispensações sim. Dispensações, eu fui procurar no dicionário, tem a ver com a administração, a gerência. Então, quando a gente fala assim, não, porque o Antigo Testamento acabou, não tem nada a ver, né? Agora a gente vive no Novo. Mas o Novo, ele é totalmente baseado no Antigo Testamento. Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Que lei que ele cumpriu? Foi a lei do Antigo Testamento. Então não tem como você falar, não, eu sigo Jesus, mas o que ele fez, o que ele seguiu, o que ele acreditou, o que ele cumpriu, não tem a ver comigo. É impossível fazer isso, né? Então eu achei bem... E o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz, vocês sabem, a gente até já teve uma live com a Eu Buscafé sobre mapas mentais, e aqui é um mapinha, né? Eu posso até falar que não é um mapa mental, né? Porque você pode ver aqui que ele foi feito em cima de uma linha cronológica, tá? Então, eu acho que é mais ou menos um mapa conceitual e tal. Mas o mais importante não é a gente se apegar a isso, tá? Esse formato aqui, para mim, é muito bom, porque eu consigo já ver o todo do que eu quero falar, né? Do que se eu tivesse que escrever um texto sobre esses tópicos aqui. Para mim, fica muito mais fácil dividir assim, tá? Então, aí o que eu fiz? Eu tirei foto e transformei em PDF. Quem quiser, pode fazer também, se você tiver espaço. E se você não tiver espaço, também não tem problema, porque as minhas primeiras artes eu fiz assim, né? Ó, eu colocava folhas aqui. Então, mesmo que você não tenha a Bíblia Note, o que você faz? Principalmente a Bíblia que for assim, encadernada dessa forma, é mais fácil você colar uma folha em branco aqui, tá? Aí você cola uma folha bem assim apertadinha, ó. Você pega uma folha, vamos por aqui a folha, aí você passa a cola aqui e aí você finca bem lá no fundo e aí você fica com essa folha para você poder fazer essa arte aqui, tá bom, meninas? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, Jesus diz que se tivermos amor, cumpriremos toda a lei. Só que em amor, sim, exatamente. Tanto que ele fala, né? Quando a pessoa fala para resumir lá, quando alguém que eu não lembro quem pergunta qual que é o resumo, ele fala: ame a Deus, né? E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Só que nós cristãos não podemos ficar transformar tudo o que Jesus fez e tudo isso daqui, toda a nossa Bíblia, de maneira que assim, o amor, como que eu posso falar? O amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? A gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados, mas nós precisamos aceitar que somos pecadores e mudarmos de vida. Porque fica muito fácil a gente falar que, não, o amor cobre uma multidão de pecados, então a pessoa pode continuar no pecado e acabou. Eu vou amar essa pessoa de qualquer forma, né? Eu vou amar o pecador, eu vou amar qualquer pessoa, porque esse é o mandamento. Não é amar só quem tá com a gente, amar quem tá cumprindo o mandamento. Não, a gente vai amar todo mundo. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente não mudar de vida, né? Que é o que a gente vê por aí.
O que mais Jesus falou, uma vez eu vi uma pregação na minha igreja, foi muito legal, de um irmão chamado Ricardo, que ele falou o seguinte, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, e o meu discurso era esse, que a maior pregação, o que Jesus mais tinha falado, era sobre o amor, quando na verdade é sobre o reino de Deus. Ô, Joana, a gente não tem que ter a Bíblia cronológica não, tá bom? Tô até mostrando essa daqui, a Bíblia Note. A Bíblia que eu vou usar para ler e para fazer os estudos é essa daqui, ó. É uma Bíblia normal, Almeida, tá? Ó, eu já coloquei essa estante aqui, falei na live de ontem, tá? Que conforme a gente for lendo, a gente vai lendo, vai pintando o livro. Aqui são os meus marcadores, mas ó, eu até fiz aqui também essa linha, mas ó, é uma Bíblia normal, tá bom? Você pode usar a mesma Bíblia. Por que eu falo da Bíblia cronológica? Porque eu precisava de um guia para fazer a divisão, né? Para não errar, lógico. E porque nela tem comentários bacanas que eu vou falar, que eu vou compartilhar com vocês. Mas não precisa, tá bom? Não precisa de forma alguma você ter a Bíblia. Eu até estava pensando, né? Já tentei entrar em contato com a editora, que eu queria muito sortear uma Bíblia dessa, mas ela tem um preço bem salgado. Quando eu comprei, ela era menos que a metade do que está valendo hoje. Então, aos pouquinhos, a gente consegue essa parceria. Daí eu vou sortear entre quem estiver participando mesmo, né? Porque é um incentivo, mas não que precise, tá bom? Tá bom, Aline, fica com Deus, viu? Bom trabalho. Então é isso, pessoal. O que vai acontecer? Esse daqui eu já coloquei lá no Telegram, tá? Se você ficar com alguma dúvida com relação a alguma coisa que eu coloquei aqui, você quiser entender melhor essa parte, que tá bem resumidinha, porque eu só coloquei tópicos, você me chama no Telegram, me chama no direct, tá bom? Não dá para eu ficar fazendo texto sempre, porque, né, tem outras coisas para fazer, então por isso que eu já fiz essa live. Agora, o próximo passo eu vou fazer uma breve introdução do livro de Gênesis, que é o que a gente vai começar a ler, né? Então, já vou entregar. Esse daqui eu já coloquei lá, vou tentar fazer um resuminho do que eu falei e vou entregar o livro de... como acesso o Telegram? Minha linda, você primeiro vai baixar. O Telegram, ele é igual ao WhatsApp, só que ele é melhor, né? Ele não ocupa seu espaço no celular. Deixa eu só responder, aí eu respondo da Rosângela, tá? Então, aí você vai baixar, me chama no direct, tá? Que daí eu mando o link do Telegram para você e ali, o que acontece? Eu fiz um canal, o canal é como se fosse um grupo do WhatsApp, mas em que só o administrador fala. Então, quem não gosta muito de conversar, não tem muito tempo, vai recebendo todas as minhas postagens, os PDFs, os documentos que eu vou fazendo, as fotos que eu vou postando. E se você quiser entrar no chat, vai ter um botãozinho lá escrito chat, você entra. É como se você entrasse numa sala, dessa sala você entra na outra sala. É bem bacana. E se você quiser sair do chat, você sai e continua no canal, tá? É Telegram, com M no final. Mas me chama lá que eu te mando e aí eu te explico melhor, tá? Não fiquem com medo. Tem gente que entra no Telegram, acha ele muito complicado, mas não é, gente. Ele é igual ao WhatsApp, mas melhor. Tô falando isso porque eu não tenho compromisso com nenhum deles, né? Não sou paga por nenhum dos dois. Então, eu preferi o Telegram por conta disso. E não ocupa memória no celular. Então, é muito bom, imagina. Tem documento lá desde maio, né? Muitos estudos bíblicos tem lá e não ocupa. Então, é muito bom. Minha querida, se vai ter horário específico para o estudo ou vai lançar os versículos e fazemos nosso horário? Exatamente isso. Toda semana, eu vou mandar a leitura semanal, tá? E aí cada um faz no seu tempo. O que acontece? Essa leitura vai demorar, vai ser mais de 2 anos, porque não tem leitura ao domingo e a gente não vai ler 4 capítulos como geralmente faz numa leitura bíblica para 1 ano. Então a gente vai ler de 1 a 2 capítulos, eles estão divididos por temas, então não tem perigo de você parar uma história no meio, tá? E aí na leitura semanal eu coloco lá, né? Por exemplo, capítulo 1, criação, capítulo 2, tal coisa. E quando chegar em Êxodo lá, né? Capítulo 3, lei sobre não sei o quê, capítulo... E assim vai indo, tá? Algumas meninas estão falando para eu gravar vídeo. Eu tô pensando em uma forma de gravar o resumo da semana. O que a gente leu, o que a gente aprendeu, ou fazer isso antes, tá? Tô tentando ver, assim, que hora que eu consigo fazer isso,
porque agora eu tô aproveitando que as crianças estão dormindo, né? Mas mãe de criança pequena, vocês sabem como é que é. A gente nunca sabe direito o que vai acontecer, né? Então, é isso, tá? Entra no Telegram, lá já tem o estudo, já tem um estudo introdutório sobre o Antigo Testamento, como aplicar o que a gente lê na nossa vida, tá bom? Tem desenhos, porque o Letras e Graças sempre tem desafios artísticos, que é pra gente aprender coisas novas mesmo, né? Não é pra quem sabe, é pra quem quer aprender. Então, uma vez por semana tem lá, né, no PDF de estudo, se você quiser. Se não, você pode usar o seu caderno, o seu planner, o seu diário, da forma como você quiser. Mas se você quiser usar o PDF que a gente criou, você vai lá e uma vez por semana você pode fazer uma arte devocional. A minha ideia é, todo dia eu vou postar uma arte simples que as pessoas possam fazer. Mas isso não é o mais importante. O mais importante vai ser o nosso estudo mesmo. E se você ficar com dúvida, você pode perguntar no chat. É uma jornada. Imagina que a gente vai começar a caminhar juntos. A gente vai fazer uma grande viagem juntos. Então, no meio da viagem, a gente vai ter dúvidas, a gente vai... Olha, né? É isso, é uma jornada. A gente não pode se preocupar em terminar. Não, porque eu quero terminar a leitura da Bíblia. Não, nós vamos aproveitar a jornada, ver cada pedacinho. É por isso que ele vai ser bem devagarzinho mesmo. Tem capítulos que são muito... que assim, a gente acha que é difícil de entender, porque tem muitas regras lá, Levítico, Deuteronômio, tem números, né, que são listas e listas, mas tudo isso tem um porquê. E aí, se a gente lê correndo, a gente não tem tempo de pesquisar isso. Por isso que a gente vai fazer essa leitura bem devagarzinha mesmo, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Porque senão eu vou encerrar. Deixa eu só mostrar aqui para quem chegou agora. Ó, esse é o PDF, tá? É um PDF simples, porque eu não sou designer, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Cada vez, a nossa leitura tá dividida, ela é cronológica, ela vai estar dividida em períodos históricos. Então, cada vez que a gente entrar em um período histórico, aí eu vou complementar esse livrinho aqui. Então, você imagina que lá no final a gente vai ter uma apostila, se Deus permitir, tá? Então, ó, aqui, esse PDF, como é o primeiro, é a única vez que vai ter essa parte aqui, como ler a Bíblia aplicando na sua vida, porque depois não faz sentido você colocar a mesma coisa, né? Então, aqui tá falando que é aplicação na vida. Aqui tem um resuminho da visão cronológica da Bíblia que a gente vai utilizar, que começa aqui, ó, em Gênesis, né? E vai por esses tópicos. Então, cada tópico que a gente começar, eu lanço um PDF desse. Então, você vai complementando. Eu aconselho você a colocar numa pastinha, né? Não dá para encadernar. Ou, se você for encadernar, você sabe que você depois vai ter que desencadernar para colocar mais pedaços, tá? Aqui é a introdução do primeiro período histórico, que é começos, mas aí depois vai ter lá o nascimento de Israel, a posse da terra, a monarquia unida, a nação fragmentada, que aí começa a ficar mais difícil. Outra coisa que acontece na nossa vida da gente atrasar o estudo, atrasar a leitura da Bíblia, e se você lê em 4 capítulos por dia, se você não lê um dia, no outro você tem que ler 8. Aí no outro você já tem que ler 12. E aí você acaba desanimando porque você fica atrasada. Então a gente vai lendo devagarzinho mesmo. No domingo não tem leitura, porque se porventura você não conseguir acompanhar, no domingo você tira o atraso, porque no máximo vão dar 12, né? No máximo dá 14. Porque seriam 2 capítulos por dia, mas isso vai ser assim, se tiver em uma semana que não dá para dividir por conta do tema, tá? A maioria dos dias está em um capítulo por dia mesmo, tá? Mas, principalmente no Novo Testamento, que os capítulos são menores, depois a gente não quer parar de ler mesmo, né? Você quer ler 1, 2, 3 capítulos por dia mesmo, e aí vai depender muito da sua leitura, tá? Aqui, o seu estudo você pode fazer no seu caderno, você pode usar um dos cadernos do Letra e Graça, não tem problema. Aqui é só um resumo do que você vai colocar sobre as suas aplicações. Então, não é para você resumir o que você leu, nada. É só o que eu aprendi na caminhada de hoje. E o que você vai aplicar na sua vida.
Porque não adianta a gente ler a Bíblia só para conhecimento histórico. Isso as pessoas que não são cristãs fazem a todo momento e sabem muito mais do que a gente, né? Então aqui eu já fiz isso, é um desafio para mim, desafio para todo mundo realmente. Às vezes vai ter coisa que você vai falar assim, nossa, mas meu Deus, eu não estou entendendo. Lê de novo, pede pede a direção do Espírito Santo mesmo, para que a gente não saia da leitura bíblica sem ter uma aplicação na nossa vida, né? Sem aquilo não ficar o dia inteiro remoendo você, fazendo com que você pense sobre aquilo mesmo, que o Espírito Santo te mostre como aplicar aquilo na sua vida, que ele te mostre que o que está na Bíblia vale para os nossos dias, independente do que a gente estiver lendo, né? Que a gente não pode ser um cristão de ler salmos e provérbios somente, né? Quando a gente está na caminhada, quando a gente está no começo da caminhada, isso é ótimo. A gente lê salmos, os salmos nos ajudam muito, principalmente nessa época de pandemia. Provérbios também são coisas muito práticas, né? Você olha e você já consegue pegar uma aplicação para sua vida. Os evangelhos, a gente precisa conhecer da vida e obra de Jesus, mas a Bíblia inteira, ela está aqui para nos ensinar, tá bom, minhas lindas? E aí, por último, ó, uma vez por semana, tem essa minha arte devocional. Você escolhe algum período, se você quiser seguir dessa forma, porque desenhar todos os dias eu confesso que é difícil. Então, você escolhe, de repente, né? Vai lá no domingo que não tem leitura e faz a sua arte devocional, tá? Ideias a gente tem, muitas ideias no Instagram, e eu sempre posto as minhas ideias lá no Telegram. Minha mãe fala, eu não gosto de copiar. Gente, não tem essa de copiar. Você está se inspirando, você nunca vai fazer da mesma forma que eu nunca vou fazer da mesma forma da pessoa que eu estou olhando, mas o mais importante é no momento que você está fazendo o seu desenho, você se entregar a ele, né? A criatividade é uma coisa maravilhosa que foi dada por Deus, então a gente precisa estimular a nossa criatividade também. Não pode ter medo de errar, de riscar, de pintar, não tenha medo, tá? E aí, você já coloca esse propósito. Poxa, eu não consigo. Também, imagina, são 2 anos e quase 4 meses, 5 meses de leitura. Eu sei, e eu tenho conversado muito com a Kátia do Devocional Criativo, que já tem feito esse movimento de ler a Bíblia inteira, só que ela vai ler em 1 ano. Poxa, tem dia que é muito complicado mesmo. Você ler, você fazer o estudo e você ainda fazer o desenho. Então, a gente vai priorizar. Poxa, se eu tenho esse período e eu sei que eu não vou desenhar todos os dias, eu não posso desanimar porque eu não vou desenhar. Então, eu vou me propor ao quê? A ler a Bíblia de forma qualificada e não no celular rapidinho de qualquer forma. Eu vou me comprometer a escrever essas 2, 3 linhas, 2, 3 palavras que falaram ao meu coração, porque isso vai ficar um registro para a sua vida. Imagina daqui 10, 15 anos você olhar isso. Eu ainda não comentei, vou fazer uma live sobre isso, mas eu escrevo desde os 13. Acho que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a escrever em diários de oração, que eu chamo, né? Imagina, hoje eu tenho acho que uns 8, 9, 10 diários, não sei. Houve períodos em que eu quase não escrevi, que eram os meus períodos que eu falo, né, de escuridão, onde eu me afastei de Deus. Então, eu meio que não... Era um reflexo da minha vida. Não lia, não falava com ele. Lógico que eu não ia escrever cartas para ele. Eu não queria me comunicar com ele, né? Rosângela, desenhar é muito difícil, meu amor. Não é. É que a gente olha umas coisas no Instagram e a gente fica, meu Deus... Mas foi o que eu falei para minha tia ontem, que ela também tem essa dificuldade. Tia, faz um coração, começa do começo, faz uma florzinha. A gente tem muitas ideias. Então, a questão não é tanto a arte linda, maravilhosa, mas é você se entregar a uma nova forma de registrar a sua vida, né? Então, você pode pegar exemplos, tem o PDF, não sei se você já ouviu falar de você fazer decalque. É uma forma de desenhar que é fácil. Você copia o desenho do computador, né? Você pode, ou do celular mesmo. Você coloca a folha assim no celular, em cima, aí você copia o desenho numa folha de sulfite. Essa folha de sulfite, do outro lado você vai riscar ela inteirinha de preto assim. Aí você vai voltar para onde você fez o desenho. Quando você fizer o desenho de novo,
vai ficar a marca, como se fosse um carbono. Não sei se vocês conhecem, né? Eu sou professora e eu lembro dessa época do carbono. Então, é uma questão de você se entregar mesmo, fazer com calma, fazer coisas simples. Olha esse coração aqui, ó. Vamos pegar esse coração, essa estrelinha, ó. Você colocou um coraçãozinho desse, pintou com um lapisinho, colocou um outro coração desse, fez uma letra um pouquinho mais enfeitada, que é uma coisa que eu amo, caligrafia, né? Você já fez o seu Bible Journaling. Então não tenha receio. E aos poucos você vai descobrindo novas formas. Criatividade, gente, não surge do nada. A criatividade precisa acontecer e ela é passo a passo. Da mesma forma que aprender a ler e escrever, a criatividade ela vem com isso, tá? E isso, o Pinterest é muito legal para você pegar ideias. Muito legal. O Google Imagens mesmo você coloca. É só você colocar lá o que você quer. Então, por exemplo, eu tenho feito uma arte por dia, né? Então, vou usar a de ontem que eu ainda não fiz. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar a de ontem que eu ainda não fiz a de hoje. Eu sabia que se eu fizesse primeiro eu não ia conseguir fazer a live. Mas aqui, ó, por exemplo, me veio essa ideia na cabeça. Poxa, eu queria um bonequinho que tivesse em cima, que falasse do ego. Então, aí eu coloquei lá na internet, né? Coloquei lá, desenho, egocentrismo, egocêntrico. Daí foram aparecendo, né, algumas ideias. Então, eu falei, poxa, isso mesmo, né? Eu quero fazer um bonequinho em cima do seu ego. Aí depois eu pensei, tá, mas o ego é uma coisa que né? É passageira, é uma coisa que não é concreta. Ah, então eu quero fazer uma letra que lembre o balão, que lembre uma bexiga. Então aí eu coloquei lá, letra, fantasia, bexiga, letra, fantasia, balão. E assim você vai criando o seu elemento, tá? Aí depois eu tentei fazer aqui, ai meu Deus, eu quero que a dor, porque a dor espeta o nosso ego, né? Acaba com aquilo que a gente acha que é. Inclusive esse texto tá no meu feed, tá? Então aí você vai criando. Aqui, a videira, a mesma coisa. Eu queria uma videira, coloquei lá no Google Imagens, videira, desenho videira. Aí vai aparecendo e você vai copiando, não fica igual. Mas não é o mais importante. Aqui também eu fiz com giz pastel, são experimentações, né? Então, coloquei lá, copiei a velhinha. E de olhar você vai tentando, só não pode ter medo, tá bom? Oi, Cristina, tudo bem? Gente... Imagina, ó, e entra lá no Telegram que a gente divide muitas coisas, a gente tem muitas ideias, vai uma copiando da outra, tem aplicativo que ajuda a gente a desenhar, tá? Então entra mesmo, não tenha medo de se apresentar lá no grupo, porque a gente não quer um grupo que as pessoas entram e fiquem lá quietinhas, não falem nada. Não, é para apresentar. Você está entrando em uma sala. Você não entra em uma sala e não dá bom dia para as pessoas, né? Não se apresenta. Então, não fique com vergonha. Entra mesmo, tá? Eu acho que eu vou encerrar aqui, tá, gente? Então, ó, amanhã eu vou tentar mostrar um pouquinho, fazer um resumo de tudo que aconteceu essa semana. Sim, ô minha linda, é isso mesmo que acontece. É amor à primeira vista. A gente entra nesse mundo e aí depois a gente não quer sair mais. E ó, eu vou te contar. Geralmente a gente entra e aí a gente fica muito empolgada com os desenhos e tal. Mas depois você quer juntar desenho, você quer juntar o estudo, você quer ter novas formas de estudar a Bíblia. E aí quando você vê, você está querendo fazer teologia praticamente, né? Então, seja bem-vinda a esse mundo e que você permaneça nele, porque é realmente uma forma de comunhão. Tem muito Instagram legal que a gente conversa. Olha, eu conheci muitas meninas já e é tudo muito gostoso, tá bom? Então, qualquer coisa me chama mesmo no direct. Eu sempre respondo entre uma olhada nas crianças, entre uma coisa aqui que eu faço em casa. Eu sempre respondo, tá bom? E eu vou encerrar, que Deus nos abençoe, eu só vou orar agradecendo a Deus pela oportunidade, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso, ó Pai, amoroso,
Eu te agradeço por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, na minha vida. Eu te agradeço pelo Letras e Graça, que eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu a ideia, ó Pai. Eu te agradeço porque isso tem me fortalecido com cada irmã que compartilha suas angústias e alegrias comigo, ó Pai. E principalmente porque nós temos crescido, ó Deus, em graça e conhecimento da Tua Palavra, ó Pai. Vamos começar essa jornada, Senhor. E é uma jornada mesmo onde aproveitaremos o caminho, ó Pai. Portanto, falha conosco, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos inflamar, ó Deus, de modo que a gente leia cada palavra da tua palavra, ó Deus, cada letrinha que estiver ali, ó Pai, e que a gente realmente coloque isso em prática por amor ao teu nome, por tua graça, ó Pai. Muito obrigado pelas meninas que estão aqui, ó Deus, que estiveram comigo nesse momento, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos caminhar juntas, ó Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Pai. Amém. Ai, Andréia, você acabou de entrar, minha linda. Eu vou tentar deixar gravado. Ai, que legal, lettering bíblico. Ah, que lindo, Vaninha. Muito bem, faz mesmo. Andréia, minha linda, você entrou agora, eu vou encerrar a live, mas se você ficar com alguma dúvida, se você assistir depois e tiver alguma dúvida, você me chama, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. E agora os meus amores acordaram, eu vou cuidar deles, tá bom? Ai, linda, fala pra Sara que eu amo a Sara, tá bom? A mãe de uma aluna minha tá aqui. Então tá bom, minhas lindas. Vou tentar deixar gravado, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco, quando der tempo, eu vou colocando as minhas artes, vou fazendo o que eu tento fazer lá aqui no Instagram, tá bom? Ai, Kátia, linda, não acredito, falei de você. Falei que você tem sido bênção, agradeci, porque a gente tem conversado bastante, né? E você tem sido uma referência para mim. Nessa questão da leitura, da devocional, dos desenhos. Hoje mesmo eu estava vendo seu history, ficou muito legal você falando sobre a importância da leitura, que se não der tempo de fazer a arte, a gente faz, sublinha, marca lá uma palavrinha, porque Bible Journaling não é simplesmente fazer o desenho lindo, maravilhoso. Bible Journaling é o seu diário. É o que você vai fazer é o seu devocional diário. Não tem uma tradução literal, mas é isso. É a sua jornada diária da Bíblia e de estudo. Então, Deus te abençoe, Kátia. Deus te abençoe mesmo. É que Deus colocou no seu coração, né, fazer essa leitura. E Deus já tinha colocado no meu coração lá em junho fazer a leitura cronológica, porque eu nunca fiz. Mas certamente eu faria eu queria te acompanhar mais fazendo a sua leitura, mas o importante é que Deus vai nos chamando e vai nos encaminhando, né? Tá bom, minha linda. Que Deus te abençoe e Deus abençoe todas vocês que estiveram aqui, tá bom, minhas lindas? Beijinho, até mais.